Olá, olá, minha gente! E aí, como é que vocês estão? Na paz? Vamos firme? Quem tá firme comigo aí? Leitura dos Evangelhos em 40 dias. E olha, eu tô pensando seriamente, depois que acabarmos os Evangelhos, seguir um pouco mais aí, quem sabe terminar o Novo Testamento, hein? Vamos ver. Hoje chegamos no dia 5, Mateus capítulo 13, 14 e 15. Espero que você esteja em dia com a sua leitura. Acompanhe comigo. Se você não estiver me acompanhando, mas eu espero que você esteja lendo na sua Bíblia. O importante é ler, não deixar de ler, meditar, praticar a palavra de Deus. Vamos lá? Vamos juntos. Nosso quinto dia, Mateus capítulo 13. Certo dia de tarde, Jesus saiu pela cidade e se sentou à beira do mar da Galileia. Centenas de pessoas se reuniram à sua volta para uma comunicação melhor e ele se acomodou num barco sentando-se. As pessoas ficaram em pé na praia para ouvi-lo. Jesus contou então várias parábolas sobre o evangelho da graça de Deus. Contar histórias era o seu método preferido de ensino. Uma primeira, o semeador. A primeira história foi sobre os diferentes solos onde sementes são plantadas, depois ele mesmo a explicou. Era uma vez um trabalhador do campo. Ele saiu para plantar sementes. Algumas sementes caíram à beira da estrada e os pássaros as comeram. Outras sementes caíram entre as pedras. Elas germinaram rápido na terra fofa, no entanto o sol as queimou. Como não tinham raízes profundas, logo secaram. Outras sementes caíram entre os espinhos. Elas cresceram, mas os espinhos cresceram também e as sufocaram. Por fim, outras sementes caíram numa terra fértil, cresceram fortes e deram frutos, e muitos frutos. Vocês prestaram atenção? Nesse momento, os apóstolos chegaram ainda mais perto de Jesus e perguntaram: Mestre, por que falas contando histórias difíceis de entender? E Jesus respondeu: Você tem tido o privilégio de conhecer claramente as maravilhas do Evangelho da graça de Deus, que ainda não tinham sido mostradas. Por isso, é grande a responsabilidade de vocês. Quanto mais vocês se abrirem para o Evangelho, mais receberão. Esta é a hora da mudança em suas vidas. Eu prego o Evangelho, para que seja recebido pelos que abrem seus olhos para ver, seus ouvidos para ouvir e suas mentes para entender. Está acontecendo o que o profeta Isaías descreveu. Eles ouvem, mas nada entendem. Eles veem, mas nada aprendem. Por isso vocês pregaram, mas os corações deles continuam insensíveis. Os ouvidos tampados, os olhos fechados, continuem pregando, até que os olhos deles comecem a ver, os ouvidos passem a escutar, e os olhos deles estejam prontos para compreender. Então eles se converterão e eu os salvarei. Isaías 6, 9 e 10. Em seguida, Jesus disse aos apóstolos: Os seus olhos são felizes porque estão vendo o que ninguém viu. Os seus ouvidos são felizes porque estão ouvindo o que ninguém ouviu. Por isso vocês estão vivendo este momento especial em suas vidas. Mas saibam que no passado, muitos profetas e pessoas corretas quiseram ver, mas não viram. Desejavam ouvir, mas não ouviram. Então, ele explica agora a parábola. Jesus continuou seu ensino. Prestem todos atenção para a explicação que darei para a história do semeador. Em primeiro lugar, estão os que ouvem a mensagem do Evangelho e não a compreendem. Aconteceu o que aconteceu porque o maligno veio e arrancou o que foi semeado nos corações, mas assim aconteceu porque a semente foi lançada à beira da estrada. Em segundo lugar, vem a semente que caiu entre as pedras. Aconteceu o que aconteceu porque, embora o evangelho tenha sido recebido com alegria, a aceitação foi muito superficial e apenas emocional. Quando chegou o sofrimento ou a perseguição pelos inimigos do evangelho, os ouvintes desistiram. Em terceiro lugar, a semente lançada entre espinhos se aplica aos que ouvem o evangelho, mas não se deixam levar pelos prazeres da vida e pelo fascínio do dinheiro. Essa semente que nada produz se parece com os ouvintes que logo desistem. Por fim, vem a semente que caiu na terra boa e que simboliza aqueles que ouvem e compreendem o evangelho. Seus frutos são abundantes. Jesus contou outra história. Era uma vez um agricultor que plantou sementes boas de trigo na sua fazenda. Passado algum tempo, seu vizinho mau veio, plantou o joio no meio do trigo e sumiu. O trigo germinou e cresceu, mas germinou e cresceu junto ao joio, uma planta daninha que se parece com o trigo. Vendo aquilo, os empregados do fazendeiro disseram: Chefe, que houve? Sob suas ordens plantamos sementes boas no campo e olha o que aconteceu. Como podemos entender uma coisa dessa? O fazendeiro respondeu: Essa coisa foi obra de algum vizinho que quer me prejudicar. Os empregados pensaram numa solução. O que acha de arrancarmos o joio? O fazendeiro respondeu:
Não façam isso. Se vocês tentarem arrancar o joio, certamente arrancarão o trigo também. Deixe o trigo crescer. Quando chegar o tempo da colheita, vocês tirarão, ajuntarão e queimarão o joio, por fim armazenarão o trigo no celeiro. Jesus fez a seguinte comparação: o evangelho da graça de Deus pode ser comparado a uma semente de mostarda que um fazendeiro plantou na sua propriedade. Como vocês sabem, a semente de mostarda é muito pequena, mas quando cresce fica maior que uma hortaliça. Ela alcança o tamanho de uma árvore na qual os pássaros fazem ninhos. Jesus ainda fez outra comparação. O evangelho da graça de Deus pode ser comparado ao fermento que um padeiro mistura com farinha de trigo para que o pão cresça. Jesus ensinava por intermédio de histórias, esse era o seu costume. Com isso ficava claro que as Escrituras anunciavam no Salmo 78, 2. Quero que vocês escutem o que tenho para dizer, porque eu vou falar por intermédio de histórias. Jesus despediu as pessoas que o escutavam e foi para a casa em que morava em Cafarnaum. Seus apóstolos se aproximaram e pediram: Mestre, também nós não entendemos a história do joio no meio do trigo. Jesus explicou: Eu sou o que planta as sementes boas, a fazenda é o mundo. As sementes boas são os que aceitam o evangelho da graça de Deus. Os que não aceitam são o joio. O vizinho mau que plantou o joio é o diabo, a colheita é o fim do mundo. No julgamento final enviarei meus anjos e eles ajuntarão no mesmo lugar os que praticam o mal e impedirão que muitos crescem. Depois meus anjos os jogarão no fogo, onde se lamentarão e sofrerão desesperadamente. Quanto aos que aceitaram o evangelho da graça de Deus, eles experimentarão uma alegria eterna ao lado do meu Pai eterno. Creiam nisso. O evangelho da graça de Deus pode ser comparado a uma fazenda em que o empresário descobriu petróleo no subsolo. Sensacional isso aqui. Sabendo disso, ele ficou entusiasmado e vendeu todas as suas terras e comprou aquela propriedade promissora. Jesus fez outra comparação. O evangelho da graça de Deus pode ser comparado a um comerciante que compra e vende pedras preciosas. Quando lhe oferece um diamante de grande valor, ele decidiu comprá-lo. Para tanto, vendeu todas as propriedades e comprou o diamante. Jesus continuou fazendo comparações. O evangelho da graça de Deus pode ser comparado a uma rede de pesca. Lançada ao mar, ela pegou muitos peixes, grandes e pequenos. Quando ela ficou cheia, os pescadores a arrastaram até a praia. Eles ficaram com os peixes bons e descartaram os impróprios. Os salvos são como os peixes bons e os condenados são como os impróprios. No julgamento final, os anjos separarão os salvos dos condenados. Os salvos viverão para sempre e os condenados serão lançados no fogo, onde chorarão e sofrerão. Jesus perguntou aos apóstolos: Vocês entendem tudo o que eu ensinei? Eles garantiram que sim. Jesus então disse: Por conhecer o evangelho da graça de Deus, vocês são como um pai de família que tem um baú em casa e dele tira coisas novas e antigas para abençoar as pessoas. Depois de contar essas histórias e fazer essas comparações, Jesus saiu do barco de onde ensinava e foi embora em direção a Nazaré. Chegando a Nazaré, Jesus ensinou na sinagoga da cidade, deixando a todos muito bem impressionados. Eram muitos os comentários sobre ele. De onde ele tira tanta sabedoria? Nunca vimos alguém curando como ele cura. Ele é o filho do carpinteiro da nossa cidade. O filho de Maria é bem conhecido de todos nós. Ele é o irmão de Tiago, de José, de Simão e de Judas. As suas irmãs também moram aqui. Onde ele aprendeu tudo isso? Os comentários logo se transformaram em ofensas. Jesus comentou: Vocês deviam ficar contentes. Aqui é a minha cidade, aqui me criei. Tanta era a incredulidade das pessoas que Jesus não fez nenhum grande milagre na cidade. Muito bem, Mateus capítulo 14. A fama de Jesus chegou ao conhecimento de Herodes Antipas, que era o governador da Galileia e da Pérea, do ano 4 antes da era cristã até o ano 39 da era cristã. Herodes o Grande tinha dividido o território de Israel entre seus filhos, Herodes Arquelau, Herodes Antipas e Filipe, e sua irmã Salomé coube a sua irmã Salomé coube a Galileia e adjacências. O governante da Galileia comentou com seus assessores: Olha aí, João Batista está aí. Acho que ele ressuscitou e voltou cheio de poderes miraculosos. Herodes Antipas disse isso porque algum tempo antes tinha matado João Batista. Naquela ocasião ele o deteve, algemou e encarcerou em Maqueiro, uma prisão construída do lado leste do Rio Jordão, quando a Antipas ele tinha se separado da sua primeira esposa e agora estava casado com Herodias. Herodias era ao mesmo tempo sua cunhada e sua sobrinha, uma vez que fora casada com Filipe e era filho do falecido Aristóbulo, ambos irmãos de Antipas. Que confusão! Como João Batista o criticou por isso, já que segundo a legislação judaica aquele relacionamento era incestuoso,
Herodes Antipas ficou enfurecido e planejou matá-lo. No entanto, não o fez porque tinha medo da reação do povo que respeitava João Batista como profeta. Quando chegou a data do seu aniversário, Herodes Antipas deu uma grande festa com muitos convidados. E, como parte da celebração, Salomé, que era filha de Herodias, dançou diante de todos, o que muito agradou ao aniversariante. Essa Salomé não deve ser confundida com a Salomé I, irmã de Herodes o Grande. Muito legal que ele faz essas observações nessa Bíblia. Entusiasmado, ele prometeu que se a adolescente fizesse um pedido, por difícil que fosse, seria atendida. Herodias orientou a sua filha a fazer uma inusitada solicitação. A menina obedeceu. Eu quero na minha mão, num prato, a cabeça de João Batista. O governante não gostou do que ouviu, mas como a promessa tinha sido feita diante dos convidados, determinou que o pedido fosse atendido. E assim, por ordem de Herodes Antipas, João Batista foi decapitado. Sua cabeça foi levada ao palácio de Herodes e entregue à adolescente que repassou a sua mãe Herodias. Os auxiliares de João Batista o sepultaram e depois fizeram questão de levar o fato ao conhecimento de Jesus. João Batista era primo de Jesus. A primeira multiplicação de pães e peixes. Depois de ouvir a notícia da morte de João Batista, Jesus deixou de barco a cidade onde estava e se dirigiu a um lugar solitário. No entanto, muitas pessoas viram a movimentação de Jesus e foram atrás dele a pé. Quando saiu do barco, Jesus viu as pessoas que o seguiam, formavam uma multidão. E cheio de compaixão, Jesus curou os enfermos. Entardeceu. Os apóstolos se aproximaram de Jesus, um deles lhe disse: Mestre, estamos num lugar onde não há comércio perto e já é bem tarde. Outro complementou: Eu sugiro que mandaste essas pessoas embora. Assim poderão entrar em alguma cidade e encontrar algum comércio para comprar comida e se alimentar. Jesus, porém, respondeu: Eles não precisam vir embora. Vocês mesmos podem dar a comida que eles precisam. E um deles respondeu: Mas impossível, mestre. Nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus determinou: Onde é que estão? Tragam-me esses pães e esses peixes. E assim que recebeu os alimentos, Jesus pediu a todos que se sentassem na grama, olhou para o céu e orou, consagrando os pães e peixes. Em seguida, partiu-os e distribuiu à multidão por intermédio dos apóstolos. Todos comeram à vontade e ainda sobrou muito. Na realidade, sobrou tanto que as pessoas puderam encher 12 cestos para levar para casa e estavam ali mais de 15.000 pessoas. Existem versões que falam 5.000 homens. Não eram contados homens e crianças nessa época. Aqui nessa versão ele já traz um número maior. 15.000 pessoas. A caminhada sobre as águas. Enquanto se despedia das pessoas, Jesus mandou que os apóstolos entrassem no barco para atravessarem o mar da Galileia antes dele. Depois que se despediu das pessoas, Jesus subiu no monte a fim de orar sozinho já de noite, e ali ficou orando até muito tarde. Os apóstolos seguiram pelo mar. No meio da viagem aconteceu uma ventania que agitava fortemente o barco, de modo que não conseguiam chegar à praia e desembarcar. E de madrugada, Jesus foi ao encontro deles andando sobre as águas. Quando o viram e ainda sem o reconhecer, os apóstolos ficaram apavorados e gritaram uns para os outros: É um fantasma! Desesperados, continuaram gritando. Ouvindo-os, Jesus os acalmou. Coragem, amigo, sou eu, não tenham medo. Pedro gritou: Ei, se és mesmo nosso mestre Jesus, mande-me ir até aí, e andando também sobre as águas. E Jesus respondeu: Sou eu mesmo, pode vir. Sem pensar 2 vezes, Pedro pulou do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. No entanto, ele sentiu a força do vento e ficou com medo. E imediatamente começou a afundar e por isso gritou: Mestre, salva-me! Jesus rapidamente estendeu a mão, segurou a de Pedro e disse: Que fé pequena é essa, Pedro? Por que você duvidou pelo que podia andar sobre as águas? Os dois subiram do barco e na mesma hora a ventania cessou. Os apóstolos que estavam no barco se inclinaram diante de Jesus e disseram: Não há dúvida, mestre, tu és mesmo o Filho de Deus. Jesus e seus apóstolos seguiram viagem e, tendo atravessado o mar da Galileia, chegaram à pequena cidade de Genezaré. Alguns moradores do lugar ficaram sabendo que Jesus estava na região. A notícia correu rápido, muitos chegaram para vê-lo. Quando se aproximaram, pediam autorização a Jesus para que seus enfermos pudessem tocar nele. Jesus permitia, e todos os que encostavam nele ficavam curados. Que maravilha! Muito bem, Mateus agora capítulo 15, para fecharmos o dia 5. A hipocrisia dos fariseus. Dias depois, alguns dirigentes dos fariseus e dos teólogos vieram das cidades de Jerusalém a Cafarnaum para questionar Jesus. Lá vem os fariseus. Ô mestre, por que os seus apóstolos desrespeitam a tradição de nossos antepassados?
Porque antes das refeições eles não lavam as mãos com todos os cuidados estabelecidos há muito tempo em nossos regulamentos? Jesus respondeu assim: pior fazem vocês que colocam seus regulamentos acima dos mandamentos do Deus eterno, os quais desobedecem. Há dois mandamentos bem claros. O primeiro está em Êxodo 20:12 e determina: trate com honra o seu pai e a sua mãe. O segundo está em Êxodo 21:17 e estabelece: quem amaldiçoar seu pai e sua mãe pagará com a sua vida. Vocês burlam esses mandamentos. Vocês, filhos, usam as escrituras como o texto de Levítico 27 para dizer que o dinheiro que deveriam usar para sustentar seus pais foi consagrado como oferta ao Deus eterno e não pode mais ser usado para nenhum outro fim, nem mesmo para ajudar os próprios pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus, colocando a tradição em primeiro lugar. Com essa estratégia apoiada pela tradição, vocês se acham dispensados da responsabilidade de cuidar dos seus pais. Vocês são hipócritas. O profeta Isaías já tinha falado sobre vocês. Essa gente se aproxima de mim com lábios, me louvam, mas seu coração está longe de mim, porque na verdade não me amam. Tudo o que ensinam vem de suas próprias mentes, sem nada a ver com os meus mandamentos. Em seguida, Jesus se dirigiu a todos os que ouviam com as seguintes palavras: prestem bem atenção. Tomem cuidado com o que vocês dizem. Não é o que uma pessoa ingere pela boca que prejudica as outras pessoas, mas as palavras que diz a essas pessoas. Alguns dos apóstolos de Jesus se aproximaram e contaram: mestre, os líderes fariseus se sentiram muito ofendidos com essas suas palavras. E Jesus respondeu: não se preocupem, fiquem tranquilos, pois meu Pai Celeste cuidará desses hipócritas. Esqueçam esses fariseus. Eles não passam de cegos guiando outros cegos, e vocês sabem o que acontece quando um cego guia outro cego. Dois cegos caem juntos no mesmo buraco. Sem compreender o que Jesus estava dizendo, Pedro perguntou: mestre, não entendemos. Pode nos explicar a comparação que fizeste? E Jesus respondeu: estão querendo dizer que vocês também não me entenderam? Eu vou explicar então. O alimento que uma pessoa come vai para o estômago e depois é descartado quando ela vai ao banheiro. Agora, quando as palavras nascidas no coração são ditas, elas prejudicam tanto a quem diz quanto a quem ouve. É no coração que começa o desejo mau, o homicídio, o adultério, a pornografia, o furto, a mentira e a calúnia. O que contamina uma pessoa não é comer sem obedecer rigorosamente às regras religiosas impostas pela tradição. O que contamina uma pessoa é ceder aos desejos maus nutridos no coração. Algum tempo depois, Jesus viajou das imediações do Mar da Galileia em direção ao Mar Mediterrâneo. E ele chegou à região de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram importantes cidades dos fenícios, um dos povos cananeus do passado. Nessa época, estavam sob o domínio romano e mais tarde passariam a integrar o território do Líbano. Chegando lá, foi procurado por uma mulher que era descendente do antigo povo cananeu. Ela suplicava em voz alta: mestre, tem compaixão de mim, tu que és o Cristo esperado, eu preciso de ti, um demônio terrível está atormentando a minha filha. Jesus nada respondeu. Os apóstolos se aproximaram e os aconselharam: mestre, atende a essa mulher no que ela quer, senão seus gritos não pararão de nos incomodar. Jesus declarou sua posição a respeito: minha missão agora é entre o povo de Israel que está perdido. A mulher, porém, continuou insistindo e de joelhos implorou: mestre, socorre-me, por favor. Jesus respondeu: eu não vou pegar a comida das crianças israelitas e jogá-las aos cachorrinhos cananeus. A mulher não desistiu. Tu está certo, mestre. Mas também sabes que os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa de casa. Deixa algumas migalhas para nós, por favor. E Jesus, impressionado com a sabedoria daquela mulher, disse: querida, que fé enorme eu acabo de ver. Você pediu e assim acontecerá. No mesmo instante, a filha daquela mulher ficou livre do poder do demônio. Depois desse acontecimento, Jesus retornou para o lado norte do Mar da Galileia, onde subiu a um lugar mais elevado da planície e ali permaneceu. Sabendo do seu paradeiro, as pessoas vinham em grupos, trazendo seus doentes para serem curados. Eram principalmente pessoas com deficiência, como paraplégicos, cegos e mudos. Jesus curou todos eles. As pessoas ficaram radiantes ao verem mudos falando, paraplégicos ficando em pé, pessoas com deficiência andando e cegos enxergando, admiravam, cantavam glórias a Deus. A segunda multiplicação de pães e peixes. Depois de 3 dias ali, Jesus chamou seus apóstolos e disse: eu estou muito preocupado com essas pessoas todas, que estão aqui há 3 dias comigo, estão com fome, eu não posso simplesmente mandá-las embora sem comer, vão desmaiar de fome na estrada. Os apóstolos comentaram com ele: mestre, nada podemos fazer.
Nessa região desértica em que estamos, não temos onde comprar alimento para toda essa gente. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Eles responderam: temos apenas 7 pães e alguns peixes pequenos. Tendo ouvido essa informação, Jesus mandou que o povo se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, agradeceu ao Deus eterno, partiu e os entregou aos seus apóstolos, que distribuíram entre a multidão. Todos comeram à vontade, e ainda sobrou tanto que precisou ser guardado em 7 cestos bem cheios. Foi a segunda vez que Jesus fez um milagre como esse. Naquela tarde, 12.000 pessoas foram alimentadas por Jesus. Só então Jesus mandou a multidão embora. Depois entrou no barco para ir ao território de Magadã, do outro lado do mar da Galileia. E assim nós fechamos a leitura de hoje, Mateus 13, 14 e 15. Mateus 13, você viu aí que registro de muitas parábolas de Jesus. Mateus 14, Jesus cai para cima dos fariseus. Jesus sempre pegou pesado com o fariseu. E Mateus 15, aí já começamos a ver alguns milagres de Jesus, sempre atuante. Jesus era perfeito. Eu estou acompanhando a série The Chosen, bem nesse contexto que nós estamos lendo esses dias. Eu estou na 3ª temporada e é muito legal, às vezes a gente lê e começa a imaginar o que estava acontecendo. Muito bacana. Fechamos então. Que Deus possa abençoar a sua vida. Espero você amanhã, mais uma vez, para o dia 6. Se Deus quiser, um bom final de semana para você. Que Deus te abençoe e até lá.